tem a palavra de Deus para compartilhar para o seu, para o meu, para o nosso coração. Está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Conta a história do cego de Jericó. Jesus e seus discípulos iam passando para ir a Jericó. E no meio do caminho tinha um cego que estava mendigando. Seu nome era Bartimeu. E Bartimeu ouviu aquele grande barulho, era uma multidão passando, e ele perguntou: quem é que passa por aqui? E algumas pessoas responderam para ele: é Jesus de Nazaré. E o cego Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, que ele curava. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas começaram a falar para ele: cala-te, não incomodes o mestre, cala-te, E o Bartimeu, ele não foi intimidado, ele começou a clamar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, e perguntou quem era, era o cego que estava ali. Aí Jesus falou: chama ele, pode chamar ele. E chegaram até o cego, Falou: tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus está te chamando, levanta-te, vamos até ele. E o cego foi, levaram o cego até ele, E chegando até Jesus, Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Aí o cego respondeu: quero ver. Aí o Senhor Jesus, pegou e falou assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só, primeiramente, ele estava no meio do caminho mendigando. Muitas vezes nós estamos no meio do caminho, estamos ali mendigando na vida profissional ou na sentimental, em qualquer área que nós, algumas pessoas estão ali mendigando por atenção, vivendo um salário que não está dando para pagar nem as contas, Então estamos no meio do caminho mendigando. E o Senhor Jesus, ele nos diz hoje, que quando a gente tem assim a nossa fé, a nossa fé de querer uma mudança na nossa vida, aí acontecerá um milagre quando nós desejamos aqui dentro uma mudança de vida. Não queremos mais ficar mendigando no meio do caminho. Nós conhecemos a palavra de Deus, então não é mais tempo de ficar mendigando, é tempo da gente reconhecer que nós temos a herança de Deus, que nós temos as promessas de Deus, que nós temos as bênçãos de Deus, que nós, não temos aquela palavra de maldição, que está escrito na palavra de Deus, que nós não seremos cauda e sim cabeça. A palavra de Deus diz que nós temos a vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Claro que nós passamos por problemas nessa vida, por situações, que nos deixam muito abatidos, mas mesmo assim nós conhecemos um Deus grande e poderoso que nos diz hoje, que Ele nos diz que
Tudo depende das nossas escolhas, se nós queremos continuar mendigando no meio do caminho ou se nós queremos correr para o alvo, conquistar a vitória, né? Em todas as áreas que você está passando, se você está passando por essa situação de mendigar, você ficar mendigando o pão, não é desse jeito que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva de glória em glória, vitória em vitória. Ele pode sim, Jesus pode transformar a sua vida, mudar a tua história. A cada dia você pode sim ter uma experiência com Deus vivo. E Ele está dizendo hoje que como Ele mudou a história desse cego Bartimeu, a partir do momento que o cego Bartimeu, ele teve a sua fé, e a sua fé salvou ele, mudou a vida dele por completo. Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Né? Ele poderia ter pedido muitas coisas, ele poderia ter pedido eu quero ser rico porque eu não quero mais ficar aqui pedindo esmola. Eu quero casar, ou eu quero, sabe? Não, ele pediu o quê? Ele pediu a coisa que ele mais desejava no coração dele, enxergar. Ele queria ver, né? Que ele era cego, então ele queria ver. Era um grande sonho, desejo do coração dele. E por causa que ele teve essa fé de que Jesus poderia curá-lo, Jesus falou: a tua fé te salvou, vai, tu está curado. O Senhor fala hoje para você: o que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? Fale com o Senhor qual o desejo do teu coração. Deseja aqui dentro de você o que quer que o Senhor Jesus faça para a sua vida, para você nessa hora. Como Ele mudou a história do cego Bartimeu, Ele pode mudar a tua história agora. Ele pode sim escrever uma nova história na sua vida. Basta você ter sua fé, você acreditar que Jesus pode reverter tudo isso. Ele pode. Como o Bartimeu aqui teve a vida dele transformada, mudada, porque a partir do momento que ele começou a enxergar, ele viu como realmente era as coisas, o mundo, as pessoas, né? Então ele começou a ter essa experiência, né, de vida como ele nunca teve na vida dele. Então é tempo de você acreditar que Jesus Cristo pode mudar a sua vida, escrever uma nova história na sua vida, transformar a tua vida por completo. Basta você acreditar aqui dentro do teu coração. Comece a desejar que o teu sonho, aquele sonho que está guardado aqui, que você acha que Deus não pode mais realizar, acredite, o Senhor está falando contigo nesta hora, que Ele pode sim realizar o sonho, o desejo do teu coração. A palavra do Senhor diz, né, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, que Ele vai sim realizar o desejo do teu coração. O desejo do teu coração é fazer o bem, é você ter as coisas boas para você. Deus também quer que você tenha as coisas boas. Um bom emprego, um bom casamento, uma boa saúde, uma boa vida profissional. É a vontade de Deus. Ele quer que você tenha uma vida totalmente diferente do que você está tendo agora. Que Ele não quer que você tenha essa vida de sofrimento. Sim, passamos pelo deserto, mas não vamos morrer no deserto. O Senhor tem uma linda história para escrever na sua vida, porque você é o melhor de Deus nessa terra. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Fale com o Senhor e fale para Ele o que você deseja, o que queres que Jesus te faça. Creia que Jesus pode fazer tudo. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Receba essa palavra no seu coração. Anima-te. Tenha fé. A sua vida vai ser transformada, mudada
como foi mudada a vida desse cego Bartimeu. Em nome de Jesus, amém.